Olá, pessoal! Estamos começando uma edição especial do nosso SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Eu sou Thaís Mattioli e hoje o nosso tema especial vai ser sobre o Agro para Todos, o mais novo projeto do Solo Agro em parceria com a Já Entendi Agro. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Então, tem aqui do meu lado o professor Luiz Eleone, que é coordenador do Solo Agro. Olá, professor, tudo bem? Tudo bom, Thaís? Vamos para um SoloCast especial dessa vez. Hoje o SoloCast é especial e a nossa convidada é a Gladys Mariotto. Olá, Gladys, tudo bem? Oi, Thaís, tudo bem? Professora Leone, tudo bem? Um prazer estar aqui no Solo Agro e eu acho que o nosso episódio realmente vai ser especial porque a gente vai trazer uma novidade muito boa aí, né? É uma novidade muito boa mesmo e é um prazer, né, em nome do Solo Agro, é um prazer tê-la aqui conosco, Gladys. Vou falar um pouquinho sobre a Gladys, mas em seguida ela vai explicar um pouquinho, né, sobre a vida dela e vocês vão ver como é interessante tudo isso que a gente vai falar hoje e por que do nosso SoloCast ser especial. A Gladys, ela é fundadora e CEO da Já Entendi, que é uma startup de inteligência educacional que desenvolve uma metodologia de aceleração de aprendizagem. A empresa surgiu em 2012 e já atendeu milhares de pessoas em dezenas de empresas de diferentes segmentos, com foco principalmente nos profissionais da base da pirâmide. Então, em 2021, a startup passou para dentro da porteira para potencializar o ensino também no agronegócio, dando origem, então, ao Já Entendi Agro. Para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de entrar um pouco na vida pessoal da Gladys, para que ela possa explicar, né, por que o Já Entendi existiu, né, e como que é a metodologia. Fala um pouquinho, Gladys, um pouco da sua vida lá no começo, né, por que você desenvolveu o Já Entendi e as questões que você teve dificuldades, né, nessa questão da aprendizagem. Eu já andei vendo um pouco dos seus vídeos e queria entender como que foi esse processo até chegar ao Já Entendi. Então, tudo começa assim, é muito difícil a gente explicar o que é o Já Entendi, até o Já Entendi Agro, sem contar a minha história. Tá tudo muito ligado, né? Então, eu fiz o meu primeiro vestibular, eu tinha 36 anos. Eu não estudei até então, estava 18 anos fora da escola e fui fazer o vestibular e estudava, na época não tinha internet, nem curso online, eu estudava nas apostilas do meu filho, que estava prestando vestibular, na época ele tinha 18 anos. E aí, eu estudava e tudo que eu estudava numa semana, na outra semana já tinha esquecido. E o vestibular chegando, e eu falei, eu preciso dar um jeito nisso. E eu comecei a xerocar as apostilas, recortar, colar, colorir. Eu não sei tudo que eu fazia, mas eu fazia muita coisa para trazer dinamismo para aquelas apostilas, tá? E ok, passei no vestibular e continuei estudando, mas aquilo para mim tinha ficado parado no tempo, sabe? Foi o que me ajudou a passar no vestibular e depois não precisei mais. Quando eu estava na minha segunda faculdade, que daí foi de filosofia, o meu filho que tinha... Daí eu fazia a faculdade de filosofia de manhã, o meu mestrado à tarde e uma pós-graduação à noite. Então, eu tinha três circuitos de estudos, né? E nessa época, ainda trabalhava, porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que me sustentar, né? E o meu filho teve um AVC. Quando ele teve esse AVC, ele tinha 8 anos. E aí a minha vida virou de cabeça para baixo, porque além de eu ter que fazer tudo isso, eu ainda tinha que atendê-lo. Fisioterapia, né? E tudo mais que envolve um AVC. E foi ali que eu retornei àquela metodologia que eu tinha criado, que eu não sabia que era uma metodologia, era o jeito que eu tinha. Então, enquanto ele fazia fisioterapia, eu ficava no carro com toda aquela papelada, recortando, colando e fazendo, até que eu consegui
né, eu consegui terminar a filosofia, né, ganhei o prêmio Champagnat, que é o melhor aluno do ano, né, lá da PUC, terminei o mestrado, terminei a pós-graduação, e foi tudo usando essa metodologia. Mas ok, mais uma vez ela foi para a gaveta e ficou lá, ela me ajudou. Aí um dia me convidaram para fazer um projeto diferenciado pela Prefeitura de Curitiba para ensinar filosofia de Nietzsche nas escolas públicas para crianças. E aí foi um super desafio. Só que esse projeto, ele acabou se tornando um marco, porque eu fui convidada para ir para o Japão, para mostrar essa metodologia, logo depois para ir para Cuba, para mostrar para as escolas cubanas e para o governo lá de Cuba. E voltando dessas experiências, porque Japão e Cuba foram em 2010, assim, 40 dias de intervalo, eu estava em Cuba e estava no Japão. Então, eu falei, nossa, modelos tão diferentes de educação, né? E eu mostrando alguma coisa que está fazendo o interesse deles. Eu, voltando dessas experiências, falei, eu vou montar uma empresa, né? Com essa metodologia. Aí foi que eu falei, eu tenho uma metodologia, mas eu não sabia muito bem o que era essa metodologia. Comecei a estudar e comecei a ver que fazia sentido. Aquele jeito que eu estudava, aquela forma com que eu coloria, com que eu recortava, com que eu dava movimento, fazia sentido. E aí eu comecei a ver que eu ativava, sem saber e sem querer, áreas diferentes do cérebro. Aí foi que eu fui fazer o meu doutorado em neurociência e cognição, entendendo que cada área do cérebro é estimulada de uma forma diferente, né? E foi aí que a metodologia se fortaleceu, né? Então, assim, ela foi potencializada, porque daí eu sabia a teoria por trás daquela oportunidade que eu tinha de ensinar. E, desde então, eu escrevi mais de 100 livros, eu escrevo muito livro didático, foram 40 e poucos prêmios, né? Com essa metodologia de educação e tudo mais. E aí nasceu a empresa. Já entendi que inicialmente foi para o Enem e depois a gente passou para o B2B e começamos a trabalhar com grandes empresas. Porque as grandes empresas tinham um problema muito sério de aprendizagem, né? Então, o que eles mais falavam assim, olha, a gente ensina e eles não aprendem. Eu falei, né? E o primeiro case que eu tive foi a construção da Vila Olímpica. Foi na época de 2014, a Vila Olímpica estava sendo construída e eu fui convocada para ir ensinar aos pedreiros, né? Era um método especial, eles tinham que aprender a ler, analfabetos e semi-analfabetos, né? E aí foi um case de muito sucesso. Depois desse veio o Walmart, veio o Natura, veio o Boticário, veio o Pão de Açúcar, né? E aí esse nicho da base da pirâmide de pessoas, porque são pessoas que não conseguem ler um manual. São pessoas que têm uma dificuldade cognitiva muitas vezes, né? E, enfim, a gente já entendi que estava funcionando. Quando foi em 2021, se não me engano, eu recebi uma mensagem da AGTEC dizendo, olha, a Bayer está com um desafio aqui, abriu um desafio de inovação aberta, onde a gente precisa de uma empresa de educação para ensinar a parte operacional das máquinas. E aí eu falei, eu já ensinei, você falou milhares, foi quase 1 milhão de funcionários. Nossa. Quase 1 milhão de funcionários. Ensinar para o agro vai ser moleza, porque eu já sou do agro, né? A minha família é do agro, então, tranquilo. Só que quando eu cheguei, quando a gente foi fazer as pesquisas, o agro é outro mundo. As dificuldades são outras, né? O universo é outro, o comportamento é outro. E aí foi que a gente teve que mudar tudo, né? Não a metodologia, mas a forma de abordagem e principalmente a tecnologia para atingir o pessoal do agro. E quando a gente entrou nisso, a gente viu o tamanho do problema. Legal, bacana. Demais essa Ô, Gladys, história. também eu quero agradecer a sua presença, né? Agradecer a parceria que está sendo estabelecida com o Solo Agro, né? Enquanto você falava, várias perguntas foram surgindo, mas nós temos no público que nos ouve e nos assiste, muita gente da produção, muita gente que gera emprego e que tem funcionários, né? Basicamente, qual é a principal dificuldade
que o pessoal tem de aprendizado? Ou qual é a principal falha na comunicação? Qual é o ponto principal? Você teria condições de ficar horas e horas falando aqui, mas de uma forma resumida, qual é a principal dificuldade que existe para que uma informação chegue de forma eficiente a esse pessoal que você chamou da base da pirâmide? Do operacional, né? Do operacional, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Entrando um pouquinho em neurociência, que o meu doutorado é em neurociência e cognição, né? Quando você tem qualquer pessoa, qualquer um de nós, que trabalha muito com o corpo, com o empírico, né? Com o corpo que eu digo, a pessoa sobe do trator, desce do trator, dirige. Então, ele está o tempo inteiro no prático. Tá? Quando você vai ensinar, e o prático, logicamente, se o cara está lá trabalhando 8, 10 horas, a configuração do cérebro dele vai se voltar para aquilo, né? E se o cara está lá trabalhando por todo esse tempo, o cérebro dele já se modificou, tá? E aí, querem passar para essas pessoas orientações de forma abstrata. O abstrato não funciona, porque é uma outra área do cérebro, né? É um outro tipo de informação. Então, aquela pessoa, talvez ela nem tenha dificuldade cognitiva, só que o cérebro dela foi treinado o tempo inteiro para isso. Eu gosto de dar sempre o exemplo do meu marido. O meu marido é engenheiro civil, ele é engenheiro calculista. Ele não entende piada de duplo sentido. Esqueça! Por quê? Porque ele passou uma vida inteira calculando o que é exato, né? E a piada de duplo sentido ou é uma coisa ou é outra, né? Então, olha, é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, imagina uma pessoa que está acostumada ali a olhar a semente, a olhar as coisas, né? De ter aquele empirismo, de repente você pega e dá um manual para ela, né? E sem falar que a tecnologia das máquinas agrícolas, ela entrou forte, mas ela não é fácil, né? Ela não é intuitiva. Então, a gente tem mais essa questão também, sabe? Configurar uma máquina, fazer lá as formas de plantio direto ou não, é muito difícil. Sim. Tá? Às vezes, a gente lá, eu tenho roteiristas, eu tenho, né, o pessoal todo que faz esse apoio. Às vezes a gente tem que assistir 3 vezes aquele monitor da máquina para a gente entender aonde clicar. Nossa. Sabe? É difícil. Sim, imagino. E para a gente começar a falar um pouquinho sobre o nosso tema, né, do nosso SoloCast especial, eu queria entender, Gladys, como que surgiu essa ideia de fazer a parceria com o programa Solo Agro, né? O Já Entendi Agro com o Solo Agro. Como que se deu essa ideia, né? Era um desafio, mas era um grande desejo, né? A gente se aproximar de uma instituição tão forte. A gente não sabia que ia conseguir do Solo Agro, né? Mas a gente tinha esse desejo de traduzir toda essa parte, né? A gente chama de transposição didática, de traduzir com palavras mais fáceis o que os acadêmicos falam, né? Que até para quem é acadêmico muitas vezes fica difícil para entender, né? E como é que a gente pega toda essa parte acadêmica de pesquisa que é tão importante, é tão forte, para a base, né? Para aquela pessoa que tem que trabalhar com agricultura de baixo carbono. Como é que eu vou explicar o que é baixo carbono, né? Como é que eu vou dizer o que a mudança de solo está ocasionando na agricultura? Se até pouco tempo atrás, eu não sei quantos anos, mas não se falava disso, né? Então, quem está há 20, 30 anos, foi sempre assim. Por que tem que mudar? Né? E tem que mudar. E foi aí que a gente se aproximou da Solo Agro e foi amor à primeira vista, né, professora? A gente começou a falar assim, nossa, que sonho poder traduzir para as pessoas, né, o que se faz aqui com qualidade. Né? Sim. E só recapitulando, né, nós temos um público que é fiel ao Solo Agro, mas tem muita gente esporádica, né, que o pessoal chama de audiência rotativa, né, que às vezes assiste, às vezes não assiste. O Solo Agro surgiu exatamente dessa necessidade. Nós tínhamos uma instituição conceituada, com programas de pós-graduação de altíssimo nível,
mas muitas vezes não conseguíamos chegar ao pessoal que estava no setor produtivo, na linha de frente. E a ideia do Solo Agro é justamente a educação continuada, né? Mas sempre concentrada no pessoal de nível superior. Na pós-graduação. E esporadicamente, na pós-graduação, esporadicamente, treinamentos para o pessoal de nível médio. Então, casou bem a ideia e toda essa sua formação, experiência, com uma ideia que a gente já tinha, que era chegar nesse pessoal da base da pirâmide, né? E aí, como você disse, a parceria já está sendo muito boa e temos com excelentes programas, ideias e cursos, né, aulas. E eu gostaria de saber, Gladys, o que você tem sentido quando você vê um vídeo feito por um professor da área de agrárias, né, no nível de especialização. Você tem visto que o conteúdo é passado de uma forma interessante, esse mecanismo que vocês chamam de didatizar, né? de fazer uma aula ficar um pouco mais atrativa. De forma geral, você vê que a comunicação que você sentiu até agora dos professores, né, e pesquisadores, ela está numa linguagem adequada, ela poderia melhorar, porque nós estamos, nos nossos ouvintes, com muitos que ouvem podcasts, webinars, vídeos, aulas. E o que você está sentindo até agora dos vídeos que você já assistiu dos professores da área de agrárias? Então, eu estou fazendo uma pós-graduação, né, com vocês e depende muito do assunto, tá? Pensando que eu não sou da área, né? Imagina, eu sou formada em filosofia e de repente estou fazendo pós-graduação nessa área, mas eu vejo que algumas didatizações elas deixam a desejar no sentido que elas estão num nível muito alto, mas na verdade elas estão num nível alto para mim que não sou engenheira, né? Mas o que a gente percebe, e isso acontecia também quando a gente era Já Entendi, quando a gente trabalhava com as empresas, que às vezes o head, né, o dono da fazenda, nesse caso o dono da fazenda, o engenheiro, ele aprende o conhecimento, que seja numa pós-graduação, mas como é que ele passa para quem vai operar a máquina? Tá? Será que esse cara também ele é didático? Normalmente não, ele não tem nem paciência. Né? Então, acabam virando clusters, né? O cluster do professor, o cluster do engenheiro, o cluster do administrador. E quem vai operar de verdade, que é aquele cara que está lá na ponta, está ali recebendo ordens sem saber por aquilo. Né? E quando a gente fez as primeiras entrevistas, foi muito interessante, nós fizemos... Foi no finzinho da pandemia, então muitas foram online, né? Mas foram 80 entrevistas com... A gente pegava o fazendeiro ou o agrônomo, o administrador, junto com os seus funcionários, para entender como é que estava ali a situação da comunicação entre eles, né? Para começar, eles têm muita dificuldade de se comunicar, né? Uma das fazendas que eu fui ali no interior do Paraná, tinha o tablet, né? Do FieldView. E aí, quem que ensina? Daí eu perguntei para ele, quem é que ensina os operadores? Ah, sou eu. Então tá, ensina para mim, tá? Vamos chamar aqui 4 operadores e ensina para eles para eu entender como é que você faz. Ele pegou o tablet, virado para ele, os 4 na frente dele e ele operando o tablet. Tá? E para ele, tá tudo certo? E você acha que um daqueles 4 pegou e reclamou e falou assim, eu não tô vendo, eu não tô entendendo? Não. Não, porque é vergonha, né? Você dizer que não entende. Então, esse universo, ele é bem mais complexo do que o que a gente imaginava. Né? Um professor, ele falava uma vez, não adianta você pensar no melhor programa computacional para saber quanto de proteína você precisa adicionar na dieta da vaca para que o leite seja o melhor possível, se o profissional que está na ordenha tem dor nas costas, não tem condições salubres para trabalhar, é uma sujeira. Ele falou, você está pensando lá na ponta quando o problema está na base. Exato. Né?
Então, eu acho que até nisso que eu acredito que o Agro para Todos vai contribuir bastante. Porque, né, Thaís, acho que você ia até detalhar Porque isso. o que acontece é que essas pessoas, elas precisam saber por que tem que fazer daquela forma. Por que o ambiente o pecuário tem que estar limpo? Né? Porque não adianta chegar lá e falar assim, tem que limpar isso aqui. Tem que limpar porque ocasiona uma lesão, porque, enfim, alguma coisa vai acontecer em função daquele ambiente que é difícil, né? Então, só para os nossos ouvintes entenderem, né, um pouco melhor, o Já Entendi Agro, com o Solo Agro, nessa parceria, surgiu, então, o Agro para Todos. E nesse intuito de fazer com que as pessoas que estão na base, né, não necessariamente aquelas pessoas que já estão com curso superior, né, que querem entrar numa especialização do solo agro, é claro que essas pessoas todos, né, é agro para todos todos serão bem-vindos, né? Porque muitas vezes a gente até recebe pessoas perguntando, eu tenho eu sou técnico agrícola, eu posso fazer uma especialização? E aí a gente fala, olha, tem que ser curso superior, né? Então, às vezes essas pessoas, elas querem aprender de uma forma diferente. E aí o Agro para Todos, ele vai trazer isso, né, Gladys? Ele vai trazer esse aprendizado que muitas pessoas que nos acompanham, até mesmo a gente já recebeu também mensagem de adolescentes perguntando se poderiam fazer algum dos nossos cursos. E acredito que a ideia que vocês tiveram é justamente essa, é formar as pessoas da base para que elas possam ir adentrando, né, ao mundo agro e, consequentemente, elas vão tendo uma melhor formação, né, para que, se caso elas queiram ou, né, só queiram ficar nessa questão mais do Já Entendi, né, do Já Entendi Agro, vai ser excelente também. Fala pra gente um pouco sobre o que é o Agro para Todos, né? É um curso, as pessoas como que vão ter acesso a esse curso? E vai ser lançado quando, né? Assim, queria que você falasse um pouco sobre isso para que quem está nos ouvindo, entenda, né, que a partir de toda essa conversa que a gente teve aqui, vai ter acesso a um conteúdo inédito. Isso. O Agro para Todos, ele nasce nesse momento com uma trilha de aprendizagem de 6 cursos. Esses 6 cursos, eles vão ter 5 aulas de 5 minutos, são 25 minutos cada curso, tá? Vezes 6, né? E ele vai ser lançado na AgriShow, dias 29 e 30. E dentro desse curso a gente tinha que delimitar um assunto. E esse assunto foi delimitado em agricultura de baixo carbono. Vão existir outros, né? Mas nesse momento a gente está focando no lançamento para agricultura de baixo carbono. A partir daí, quem tiver interesse vai poder acessar gratuitamente, porque a gente essa estrutura é paga por patrocínios, né? Então, o próximo patrocinador vai patrocinar um próximo tema, que vai ser ou saúde animal, por exemplo, ou agricultura digital, né? E assim, dessa forma, o usuário não vai precisar pagar, né? E ele vai ter acesso ao aplicativo. Esse aplicativo vai certificá-lo. A cada curso ele tem um certificado, são 6 cursos, né? Terminando os 6 cursos, ele vai ter um certificado geral. E, além disso, o aplicativo funciona online e offline. Ele é muito simples, não tem 1000 botões, não tem, sabe? É entrar lá e começar a assistir os cursos, né? E até chegar no certificado. Que legal, então quer dizer que vai ser lançado no AgriShow, né, na feira, que vai acontecer agora. E as pessoas podem, então, ser de qualquer idade, né? Não precisa ter formação prévia para fazer os cursos. Muito legal. E aí a gente tenta fechar o ciclo, né, do agronegócio, atingindo os de nível superior, de nível médio e agora os de nível, vamos dizer, de ensino fundamental, mas também aqueles que não têm conhecimento nenhum do agro e que, mesmo sendo de outras áreas, possam, né, ter esse material. E as primeiras experiências têm sido muito interessantes, né? O trabalho que é feito,
Você acha que essa ferramenta ela poderia servir, de certo modo, para auxílio na graduação também, Gladys? Eu acho que sim. Eu acho que como introdutório, sim, né? A gente chama isso de sala de aula invertida, né? Antes do aluno ir para a aula, ele pode assistir e pelo menos nivelar. Porque a gente tem um desnível, né? E isso não é só aqui, é em todos os níveis existe esse desnível. E eu acho que seria super produtivo, inclusive para o professor indicar, né? Olha, assistam tal... né, tal conteúdo antes de vir para cá, ou ainda ele passar o conteúdo em sala de aula e depois comentar, eu acho que faz todo sentido. É porque eu vou dar o meu exemplo, eu dou aula há mais de 30 anos. E se eu pegar a aula de 1994 e comparar com a aula de 2024, eu não acho que mudou muita coisa, não, né? Lógico, a qualidade do material é um pouco melhor, mas... ainda a aula expositiva é a que predomina, né? O professor fala, às vezes você tenta provocar, no bom sentido, o aluno para participar, mas é o caso da timidez. Aquele funcionário que não quis responder quem ensinava com um tablet, de costas para ele, é o mesmo aluno que tem vergonha de perguntar no meio de uma sala de 30, 40, 50 alunos, né? Então, eu acho que essas ferramentas elas vão ajudar, inclusive, em outros níveis. Não só nesses vídeos curtos de 5, 10 minutos, mas como uma estratégia mais moderna e interativa de ensino, né? Eu acho que o setor precisa muito disso. Às vezes, a gente está trabalhando em altíssimo nível, estamos trabalhando em escala nanométrica e programas, né, de computador de alta geração, imagens de satélite... E às vezes não olhamos o chão da fábrica, né? O chão da fazenda. O chão da fazenda. Não sei se você concorda com isso. Super concordo. Você sabe que a gente está falando aqui de alunos, a gente está falando da base da pirâmide, mas nessas nossas pesquisas a gente tem visto muito o próprio agricultor não tem entendimento do que ele está fazendo ou do que ele está comprando, né? A gente fez uma entrevista com um agricultor que comprou uma colheitadeira dessas de $1 milhão, né? E essa colheitadeira, ela tinha câmeras na frente da plataforma, porque, enfim, ele queria tirar as câmeras, tá? Porque ele falou, é mais uma coisa para atrapalhar. Esse negócio vai quebrar, isso aqui vai parar minha colheita e eu não quero saber disso aqui. Eu só compro se vocês tirarem essa câmera. Só que ninguém mostrou para ele que aquela câmera, ela regula lá atrás a peneira. E que isso dava 17% a mais de produtividade para ele. Porque, conforme o tamanho do grão, é regulado lá atrás. Então, é uma tecnologia maravilhosa, que a empresa, a indústria desenvolveu, gastou uma fortuna para aquilo, e o consumidor está insatisfeito, porque não sabe para que funciona aquilo. Olha que problemão. E eu acho que essa metodologia, eu acho que uma das grandes vantagens e oportunidades que a parceria vai fornecer é o pessoal que está em contato com os agricultores também. Que são os representantes técnicos de venda, ou aquele que faz realmente o meio-campo e o contato com o produtor, com o operador. Muitas vezes ele está junto, vendo, acompanhando, né? E eu acredito que essa metodologia vai permitir a geração de um material rico, muito rico, e que, por mais simples que possa parecer, porque a linguagem vai ser direcionada a esse público, eu tenho certeza que vai agregar bastante, vai trazer uma contribuição muito boa ao setor. Esse meio-campo, Alione, tem uma coisa interessante, ele não tem apoio nenhum. Não tem. Apoio que eu digo no sentido, ele não tem um material para mostrar, é ali no blá blá blá, sabe? Então, assim, é mais difícil convencer a você usar o meu implemento ou você usar, sei lá, o suplemento alimentar do porco, né? Do suíno, para alguma coisa que eu não tenho... É o que eu estou falando, né? Então, imagina a riqueza de ter um vídeo lá de 5 minutos para eu mostrar para o agricultor as vantagens, né, dele usar um equipamento X. E a curiosidade que eu acho que muita gente está assistindo e nos ouvindo. O que vocês fazem
em termos de tratamento do material que vocês recebem, né? Então, vamos dizer que nós enviamos para vocês um vídeo de 30 minutos de uma aula sobre princípios de plantio direto. E vocês vão converter esse vídeo, teoricamente acadêmico, por uma linguagem, né? De forma resumida, quando vocês recebem esse material, né? Que tipo de profissional que avalia? É um pedagogo? É alguém de artes? É alguém de design? Que profissionais estão envolvidos na transformação do conteúdo tradicional, acadêmico, para esse formato mais amigável? Então, isso para a gente falar disso, a gente tem que voltar lá no Japão, quando eu vi, assim, quando eu fui para lá, né? Era o maior evento de mídia educativa do mundo. O Japão, a gente sabe como é a NHK que patrocina esse evento. E eu vi as rede coisas... de TV, né? Estatal. Rede de TV estatal. E, assim, para você ter uma ideia da importância daquele evento, o imperador foi lá nos cumprimentar, né? Na noite de encerramento. Porque é muito importante a educação no Japão, né? É a base deles. E aí, eu fiquei vendo os outros concorrentes, né? E quando eu comecei a assistir, eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu vim parar? Porque era BBC de Londres, era, não sei, era o Ministério do Tráfico da Itália, era a Austrália, era todo mundo, né? E eu do Brasil. E aí, teve um vídeo especificamente que mostrava toda a organização dos números primos. Tá? Que tem matemáticos que passam a vida inteira querendo saber a dinâmica dos números primos e tentar entender onde é que acaba o número primo. E eles chegam a enlouquecer, porque não tem solução. E aí eu fui com aquilo entender o que era o número primo. Eu falei, meu Deus, é assim que eu quero ensinar. Né? Eles pegaram assim, a coisa de matemáticos mais top do mundo e traduziram em imagens, em animações, em histórias, né? E foi lá que eu decidi, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer. Então, o que a gente faz agora? Fechando parênteses. A gente pega aquele conteúdo, tá? Passa para a gente coloca em inteligência artificial e retira o texto daquilo. Só que esse texto retirado, ele tem que ser trabalhado, porque a inteligência artificial não dá conta. Mas o pior já foi feito. Tá? Aí vem uma jornalista, tá? Normalmente a gente pega jornalista porque são as pessoas que têm mais facilidade de se comunicar. Tá? Esse jornalista redige esse texto, enxuga, tá? Aí passa para a roteirização, da roteirização vai para os artistas, para os designers, vai para a gravação. Na verdade parece complexo, mas é uma linha de produção. Sabe? Então, a gente consegue escalar e fazer bastante coisa com todo esse processo complexo. Não dá para só uma pessoa fazer. Né? A gente não usa pedagogo, não tem nenhum pedagogo lá na nossa empresa. São jornalistas, gente de filosofia, de sociologia, né? São escritores e o pessoal de artes e edição de vídeo. Que legal! Eu tô curiosa para saber como que vai ser o Agro para Todos. Eu acho que eu vou... bonito. Eu acho que eu vou entrar, com certeza. Acho não, eu com certeza vou entrar também para aprender com o Já Entendi Agro. Fala mais uma vez pra gente, né? Aqueles que talvez não pegaram. Vai ser lançado então na AgriShow nos dias... 29 e 30. 29 e 30 de maio. De maio? De abril? De abril. De abril. De abril. Já é agora, né? É. Então, para que as pessoas que tiverem interesse, né? Para que já possam, então, acessar esse conteúdo a partir dessa data e aprender, então, com o Solo Agro e o Já Entendi Agro, né? Isso. E eu queria saber, Gladys, o que, na sua opinião, né? O que você acha que esse projeto, o Agro para Todos, vai impactar na sociedade de forma geral? Qual que é a sua opinião com relação a esse nicho que a gente vai chegar, né? Que o Solo Agro e o Já Entendi Agro vai chegar? Como que isso vai impactar a forma como a sociedade vai conseguir enxergar o agro daqui para frente? Você sabe que eu acho que vai ser uma grande virada no sentido de que as pessoas vão se interessar mais
porque é fácil, porque, né, a gente se interessa por aquilo que a gente consegue digerir. Não adianta que você não consegue prestar atenção naquilo que você, né, que está a quilômetros de distância. Você lembra da época que as blogueiras começaram a expandir? Lembro. Né? Uhum. Então, o que as blogueiras faziam? Pegavam uma maquiagem, né, um batom, e explicavam exatamente. Olha, você usa assim, você faz essa... Ela só traduzia todos aqueles termos técnicos da indústria que nós, como consumidoras, não tínhamos acesso. E todo mundo começou a gostar, justamente porque é fácil de entender. Sim. Né? Eu não preciso saber qual é o ativo e eu preciso saber se vai funcionar na minha pele ou não. Então, eu acho que fazendo um paralelo a isso, eu acho que a gente vai ser uma forma de didatização blogueirizada. Nem existe esse termo, mas é isso, sabe? Olha, você vai fazer isso por causa daquilo, né? A mudança do uso da terra causa tais danos, né? Por que é que a gente tem que fazer, por exemplo, o plantio direto, né? Porque existe muita rejeição, né, Alione? A gente vê... E até pegando o gancho da pergunta da Thaís, Gladys, a questão, eu acho, também do ensino, né? Se nós conseguirmos fazer esses vídeos chegarem aos professores e professoras de ensino fundamental e médio, tanto da rede pública quanto privada, para mostrar a verdade do agronegócio, né? Mostrar a verdade. Não estou tomando partido de que ele é 100% correto, mas também para tirar um pouco essa imagem ruim que muita gente tem do agro, né? No sentido de que destrói a natureza, causa aquecimento global, está acabando com as florestas, está poluindo os rios, como se fosse o grande vilão da sociedade, né? E se isso é passado para as crianças, eles serão jovens e adultos que foram formatados com esses conceitos, muitas vezes errados, né? Então, eu acho que complementando também o impacto social, se a gente conseguir atingir também os formadores de opinião e os educadores, talvez a gente consiga ramificar essa visão mais correta do agro, mostrando a geração de empregos, a produção de alimentos. O Brasil está alimentando boa parte do mundo, né? E isso tem que ser valorizado. Quer dizer, a gente tem que valorizar um setor importantíssimo da nossa economia 30% do PIB. Que chegou a 30% do PIB e mantém a nossa balança comercial favorável em bons números. Então, se a gente conseguir atingir também os educadores, eu acho que vai ser uma contribuição para a sociedade também. Não sei se você concorda. Concordo. E eu acho que, inclusive, conforme for lançado, né, foram lançados os 6 cursos que estão para chegar. 2 vão ser lançados agora, 2 no mês que vem, 2 em junho. Eles vão começar a pedir, sabe? Pelo que eu conheço desse perfil, eles vão começar a querer tirar dúvidas. E a gente vai direcionar os próximos cursos até para a vontade que eles tenham de aprender. Exatamente. Né? E aí, se a demanda vem desse pessoal, com certeza o interesse vai ser muito maior do que nós tentarmos impor algum conteúdo, né? Exato. Muito bom. Então, só para a gente fazer uma conclusão dos cursos, né? Os cursos que vamos ter agora, com toda certeza, serão 6, né? E um deles que você já falou, Gladys, é a relação do baixo carbono, né? Então, assim... A série inteira vai ser baixo carbono. A série inteira vai ser baixo carbono. Só que, assim, baixo carbono é muita coisa. Né? É desde revolver a terra até a parte da pecuária. Então, a gente vai ensinar tudo isso, né? Nicho por nicho. Que legal. Então, estão todos convidados, né? Para participarem desse novo projeto em parceria com a Já Entendi Agro, e que é o Agro para Todos, que vai ser lançado, então, agora na AgriShow. Eu acho que a gente pode ir finalizando, né, o nosso especial, né, o nosso SoloCast especial. Gostaria de agradecer ao professor Leone. Muito obrigada, professor, por dividir a bancada comigo. Se quiser, né, comentar mais alguma coisa. É nesse sentido, né? É o Solo Agro tentando expandir a educação continuada, tentando atingir um outro público e
com a parceria da Já Entendi, que é uma empresa muito conceituada, agora com o Já Entendi Agro. E agradecer, Gladys, agradecer a parceria, né? Os frutos estão aparecendo muito rapidamente, o material é de boa qualidade, eu tenho certeza que o público vai gostar muito. E a gente cumpre a missão de levar para fora da universidade o conhecimento, né? A universidade é baseada no ensino, na pesquisa e na extensão. E o ensino e a pesquisa estão bem consolidados já. Agora, a extensão ainda é um ramo da universidade que pode melhorar, porque tem muita coisa boa para mostrar. Muito. E às vezes a gente não consegue converter numa linguagem, e não só oral, como o aspecto visual também, para levar esse conhecimento. Então é isso, Gladys. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Se você quiser fazer mais algum comentário para a gente finalizar. Eu acho que, assim, da minha parte também agradeço muito. Eu acho que conseguir entrar numa instituição como essa é um mérito que a gente tem, mas também é uma chance que vocês nos deram de acreditar na gente, né? E lembrar que para acessar aos cursos do Solo Agro, do Agro para Todos, eles têm que baixar o aplicativo. Já entendi. Aplicativo, entra na loja de aplicativo, tanto para a Play Store como a Google Store. E aí, a Apple Store. E baixar o aplicativo Já Entendi. Já Entendi Agro. E dentro do Já Entendi Agro vai ter um canal Solo Agro. Tá? Então, é lá. Eles vão receber cupons com a senha, né, de acesso, que é gratuito. E eles vão ter que nos procurar para solicitar essas oportunidades. A gente tem a gente tem mais de 1.000 cursos para serem distribuídos, né, com patrocínios que a gente conseguiu. Então, vai ser gratuito e vai ser essa transposição, né, desse conteúdo tão rico que vocês têm aqui. Então, vai ser através do aplicativo. Vai ser do aplicativo. Do Já Entendi, Isso. Dentro do Já Entendi Agro. Isso. Tá certo. Tá bom? Gladys, muito obrigada pela sua presença aqui em nome do Solo Agro. Vamos finalizando, então, o nosso SoloCast especial, que é o SoloCast do Agro para Todos. E fiquem ligados que nós teremos mais episódios do nosso SoloCast. Tchau! Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 L's. Obrigado e até a próxima!